Você conhece esse símbolo? Você conhece a origem dele? Você conhece o que poderia ser ele? Você conhece os SCPs? Você tem alguma ideia do que são esses monstros que estão aparecendo na sua tela? Provavelmente sua resposta foi não. Mas se você ficou curioso, venha comigo em mais um vídeo. Eu me chamo Heitor Alexandre e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estaremos conhecendo melhor o que são os SCPs. A Fundação SCP é uma organização secreta, confiada pelos governos de todo o mundo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e fenômenos paranormais que claramente desafiam a lei natural. Os objetos SCP, se deixados inconscientes, representam uma ameaça para os seres humanos, ou pelo menos para o senso de realidade e normalidade da humanidade. A existência desses monstros é mantida em segredo pela Fundação SCP para evitar um pânico em massa e o caos relacionado e permitir que a civilização humana funcione normalmente. Quando o monstro é descoberto, a Fundação SCP implanta agentes para coletar e transportar o monstro para uma instalação da Fundação ou para contê-lo em sua localização de descoberta, se caso o transporte não for possível. Uma vez que esses monstros estão contidos, eles são estudados por cientistas da Fundação dali. Os presos prisionais adquiridos pela Fundação são usados para interagir com certos monstros, devido ao perigo representado pelos monstros, e é dispensabilidade da classe D. A Fundação SCP mantém documentação para todos os monstros em sua custódia, que pode incluir ou vincular a relatórios e arquivos relacionados. Esses documentos descrevem os monstros e incluem instruções para mantê-los com segurança. Todos os objetos, entidades e fenômenos paranormais, monstros, necessitam de procedimentos especiais de contenção. São designados como uma classe de objeto, como se fosse um ranking. Uma classe de objeto é a parte do modelo padrão de um monstro ou de alguma paranormalidade, e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido no universo. Classes de monstros ou outros seres são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe do monstro de um SCP é determinada por vários fatores, sendo o mais importante a dificuldade e o propósito de sua contenção. Atualmente, existem 5 classes. A primeira classe é seguro. Quando um monstro, objeto ou seres paranormais são classificados como seguro, são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente, de modo em que a contenção não exija recursos o bastante, ou que as anomalias necessitem de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Segunda classe, Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente, ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo
é a classe do objeto com maior extensão. E geralmente é um bom palpite de que um SCP será dessa classe, se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objetos padrões. Qualquer anomalia que exibe autonomia geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto, que pode agir ou pensar por si só. Terceira classe, Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs, devido a não possuir entendimento sólido da anomalia, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP-Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil de conter. Quinta e última classe, a classe neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais existentes, ou que, por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas, foram desabilitadas, ou seja, criaturas que acidentalmente ou propositalmente foram apagadas, mortas. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, pois acabamos de iniciar o começo da nossa primeira série, pois estarei falando sobre vários desses monstros. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima e um grande abraço. Vídeo todo domingo no canal. Ah, e outra coisa, não olhe para trás.